Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Pastor Esdras aqui de Bela Vista, juntos mais uma vez para estarmos finalizando o nosso encargo da parte de Deus, uma vez que nos foi dado o privilégio de podermos estar partilhando a respeito do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. Estudamos sobre o capítulo 1 anteontem, ontem estivemos abordando sobre o capítulo 2 e hoje estamos aqui finalizando sobre o capítulo 3. Paulo, quando ele escreve essa epístola, nós sabemos que ele está preso, né? E ele não tinha sido preso com certeza por algo de errado que ele havia feito e dessa forma merecia um justo castigo, mas antes porque ele pregava o evangelho. Nós não percebemos em Paulo raiz de amargura, lamentos, queixas da sua sorte, desconforto, ódio dos seus algozes. Antes nós percebemos em Paulo a preocupação em evangelizar, mesmo de dentro da prisão. Ele tinha certeza que Deus governava a sua vida e ele próprio jamais poderia ser o administrador dessa vida. Ele confiava que estava sendo administrado por Deus. E aqui está um grande legado de Paulo para nós. Que nesse tempo de hoje nós possamos nos submeter a Cristo, nos submetermos a Deus, na pessoa de Cristo Jesus, para que a nossa vida seja administrada inteiramente por Ele. Em todos os contextos da nossa vida, em todo o nosso proceder, na nossa caminhada cristã, na nossa vida como cidadãos, como pai, como mãe, enfim, em toda a nossa vida, que Deus seja o condutor, o administrador da nossa vida, assim como foi da vida de Paulo. Amém, queridos? Nós começaremos o nosso partilhar compreendendo as bênçãos da igreja, né? Nós estamos vendo que compreender o que Deus fez para os crentes é essencial para fortalecer a igreja. Então, a obra de Deus, a obra feita por Deus através de Cristo na cruz é essencial. É essencial compreender isso. Isso é essencial para fortalecer a nós como igreja. Paulo enfatiza que Deus abençoa a igreja ao dar aos crentes a vida eterna, unindo uns aos outros e dando-lhes a capacidade de perseverar na fé. Nos versos de 1 a 13 nós vemos aqui o mistério divino, Paulo e o mistério divino. Esses próximos 13 versículos aqui, Paulo já estava pronto para orar para que seus leitores gentios fossem preenchidos com a presença de Cristo, estivessem habilitados a compreender as verdades. Lá do capítulo 2, que nós falamos sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia, o poder do seu Redentor, né? Porém, antes de continuar, ele faz uma digressão aqui no verso 2, de 2 a 13, para explicar a natureza do seu próprio ministério, a sua visão da unidade entre os judeus e os gentios em Cristo. Ele começa dizendo em si mesmo que era prisioneiro de Cristo Jesus e não uma vítima do sistema. Paulo estava em prisão domiciliar, lá em Roma. Atos 28, 16 a 30. Ele entende que isso estava se dando por amor a eles, os gentios. Havia na vida de Paulo a graça de Deus em favor deles, os gentios. Por isso ele expunha a sua responsabilidade imposta por Deus a ele a favor desses gentios. A responsabilidade na vida de Paulo imposta pela graça de Deus era um mistério que lhe foi dado a conhecer por revelação. Foi o Espírito Santo que revelou aos santos apóstolos e profetas de Deus. O silêncio do Antigo Testamento sobre o mistério de Paulo, né? Ele fala de um mistério oculto a essas gerações passadas, né? E que trata sobre a igualdade e a unidade radicais entre judeus e gentios na igreja. Versículo 6 aborda isso, era relativo e não absoluto. Um exemplo notável de sua antecipação é vista em Isaías 19, 25, quando o profeta aguarda um dia em que Deus declararia: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isso está lá em Isaías 19, 25, Israel, minha herança. Se a ideia de unidade e igualdade entre judeus e gentios estivesse completamente ausente do Antigo Testamento, Paulo não poderia ter insistido, como ele fez em Romanos 4, que a aliança de Abraão incluía todos aqueles que tivessem a fé de Abraão, incluindo os gentios, né? Paulo também não poderia ter se colocado diante de Agripa e insistido que a sua proclamação de luz, tanto para os judeus como para os gentios, nada mais era do que o que havia sido prometido pelos profetas e por Moisés, lá em Atos 26, 22 e 23. Os seus santos apóstolos e profetas.
O mistério não era uma revelação secreta recebida apenas por Paulo. Lembre-se da experiência de Pedro em Atos 10 e 11 e suas implicações para a questão da circuncisão dos gentios, em Atos 15, 7 a 11. Esse mistério era que, mediante o evangelho aos gentios, são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O verso 6 trata disso. A despeito de eventuais vislumbres de uma raça humana unificada, é apenas sobre a luz do verdadeiro sacrifício de Cristo que fica claro que o plano de Deus desde o começo era eliminar com um golpe magnífico e decisivo a inimizade entre ele e a humanidade e erradicar as divisões que fraturaram a humanidade. Lá em Romanos, Paulo refletiu sobre a maneira não natural pela qual Deus incluiu os gentios entre o povo de Deus. Eles eram um ramo bravo, que foi enxertado, né? Ou seja, um ramo bravo contrário à prática normal da agricultura, numa oliveira cultivada. Romanos 11 a 24. Ao afirmar que em Cristo os gentios compartilham privilégios idênticos aos dos judeus, Paulo demonstra a profundidade desse enxerto. Vamos comparar o progresso da descrição que Paulo faz em si mesmo em 1 Coríntios 15 e 9 com Efésios 3 e 8 e 1 Timóteo 1, 15 e 16. Paulo se tornou ministro pelo dom da graça de Deus, concedida a ele pela operação do poder divino. Embora ele se achava o menor dos menores dentre todos os santos, a ele foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça de Deus, meus queridos irmãos, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestes, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Versos 10 e 12. Paulo já havia mencionado o príncipe da potestade do ar, lá no capítulo 2, versículo 2. E retomada a batalha dos cristãos contra os seus inimigos celestiais, adiante, lá no capítulo 6, versículos 10 a 17. É útil a nós, relembrarmos a sua controvérsia com os falsos mestres em Colossos. Ele havia argumentado em sua epístola àquela igreja que Jesus é o Senhor de todas as coisas, incluindo o mundo espiritual e também quem é Jesus. E em Jesus apenas que céu e terra são reconciliados. Colossenses 1, 15 a 20, 2, 8 a 23. Então, ele havia argumentado em sua epístola àquela igreja que Jesus é o Senhor de todas as coisas, incluindo o mundo espiritual, e também quem é Jesus, e em Jesus apenas, que céu e terra são reconciliados. Portanto, Paulo viu o estabelecimento da paz entre os judeus e os gentios na igreja como um sinal para os seus poderes cósmicos. Do ponto de vista da sua cultura, não havia maior divisão na raça humana do que entre judeus e gentios. O fato de eles poderem ser unificados radicalmente uns com os outros em Cristo era uma demonstração da profunda sabedoria de Deus. Isaías 55, 8 a 9, 1 Coríntios 2, 6 e 10. E servia como prova para os poderes celestiais de que Jesus é realmente Senhor do universo. Paulo os exorta a não se desanimarem por causa das suas cadeias e tribulações, pois elas eram para o bem deles e do povo de Deus. Nossos olhos não podem examinar os fatos históricos apenas humanamente, mas temos de ter a mente de Cristo e entender a soberania de Deus nos governos deste mundo. Os versos 14 a 21, Paulo orou para que o Espírito Santo fortalecesse e iluminasse os crentes efésios para que eles perseverassem na fé e oferecessem louvor maior a Deus. Paulo se punha de joelhos, mas normalmente os judeus oravam de pé. É bom lembrarmos disso. Lá em Mateus 6 e 5, Marcos 11, 25, Lucas 18, 11 a 13.
né? Nós podemos ter informação sobre isso. Aparentemente, ajoelhar-se era uma postura de humildade e urgência maiores que o habitual. Lá em Esdras 9:5, Mateus 26:39, Lucas 22:41, Atos 7:59, 59 e 60, Filipenses 2 e 10. Essas referências os irmãos podem estar conferindo dentro do tempo disponível aí em suas casas, para melhor compreensão. Então, esse versículo introduz a oração que Paulo havia quase começado lá no versículo 1. As palavras gregas pai e família são semelhantes. Então, a tradução nos versículos 15 poderia ser toda paternidade. Se isso for aceito, indica que todos os relacionamentos de paternidade, ou seja, familiares, terrenos e celestiais, têm sua origem num Pai celestial. Aonde? No céu. As literaturas intertestamentárias e rabínicas dos judeus fazem referência à família dos anjos. A oração de Paulo era para que o Senhor os fortalecesse por meio do seu Espírito, no homem interior e no profundo íntimo do seu ser. Essa é uma das maneiras mais precisas entre as usadas por Paulo para falar a respeito da obra do Espírito no interior dos indivíduos. 2 Coríntios 5:17. Grande parte de Efésios trata do sentido da identidade corporativa dos crentes. Nós poderíamos enumerar aqui capítulo 1, versículo 10 a 14, 2, 14 a 18, 2, 14, 18, 21 e 22, capítulos 3, versículos 6 e 10, capítulo 4, 3, 6, 12, 16, 25, capítulos 4, 32, capítulo 5, verso 2, capítulo 5, versos 19, capítulo 5, 21 e tantos outros que poderíamos enumerar aqui. Mas Cristo também reside no coração de cada um. Então, grande parte de Efésios trata do sentido de identidade corporativa dos crentes, mas Cristo também reside no coração de cada um. O cristianismo não é uma confissão geral para a exclusão da experiência individual, nem uma crença privada sem visão corporativa. O cristianismo, em toda a sua extensão, é tanto um como o outro. Ele orava para que o Senhor os fortalecesse por meio do seu Espírito, no homem interior, ou no profundo ou no íntimo do ser, para que Cristo habitasse em seus corações mediante a fé. Também orava para que eles fossem arraigados e alicerçados em amor. Isso provavelmente se refere ao amor dos crentes uns pelos outros e ao ponto de partida para que se segue. Sendo assim, poderiam eles, juntamente com todos os santos, compreender, versos 18, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Paulo provavelmente pretendia que essas dimensões espaciais, digamos assim, substantivos em vez de adjetivos em grego, trouxessem a imagem do templo, lá do capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Para que isso viesse à mente dos leitores, como pedras vivas e unidas em amor. A moradia de Deus cresce e é preenchida pelo próprio Cristo. E ainda no versículo 19, para compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que todos fôssemos cheios de toda a plenitude de Deus. Deus usa o amor que é compartilhado com todos os santos, judeus e gentios, para construir um todo que é maior que qualquer uma das partes individuais. E nesse cenário, dar a cada um deles a compreensão maior do amor de Cristo do que eles poderiam obter individualmente. Alternativamente, Paulo pode ter pretendido que a sua linguagem espacial fosse considerada de maneira menos concreta, talvez como uma oração para que, por meio do amor mútuo, os crentes pudessem compreender ainda mais sobre o amor de Cristo por eles, que ele é inclusivo, inesgotável, dignificante e altruísta. A primeira metade da carta termina nos versículos 20 e 21, com uma exaltação e glorificação de Deus que é capaz de surpreender sempre e fazer infinitamente mais do que tudo que possamos pedir, mesmo pensar, conforme o seu poder que já opera em nós. E ele descreve o poder impressionante de Deus que realiza o seu plano infinitamente gracioso e inquestionavelmente sábio para a reconciliação da graça humana. Enquanto o poder vem de Deus, a glória vai para ele na igreja e em Cristo. Perceba a relação mútua entre o corpo e a sua cabeça,
o reconciliado e o reconciliador, a noiva e seu noivo. Deus é glorificado em Cristo, na igreja, na história e por toda a eternidade. Paulo constantemente lembrava seus ouvintes de que era um pregador do Evangelho. Ele, que era o menor de todos os santos, lhe foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele entendia esta sua missão não como um fardo, mas como uma graça. Que nós tenhamos constrangimento no nosso coração diante dessas palavras, que os ensinamentos do apóstolo Paulo, que ao observar a vida do apóstolo Paulo, a forma com que ele era conduzido por Deus na sua vida, e o seu coração desprendido de si mesmo e desprendido do mundo, mas preso a Deus, ele trata essa questão como prisioneiro de Cristo, né? Que esse legado de Paulo seja uma realidade na minha e na sua vida. Que nesse tempo do fim, o qual se aproxima, nós já estamos vivendo, nós tenhamos como igreja o nosso coração desprendido de nós mesmos, desprendidos do mundo, e esses corações presos a Cristo, presos a Deus, dirigidos por Ele. Só assim, somente dessa forma, nós testemunharemos Cristo aqui na terra. Somente assim, tanto o inimigo das nossas almas quanto o mundo nos verá como testemunhas de Cristo aqui na terra, tomando para nós o legado do apóstolo Paulo. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã. Você tenha um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus, um dia cheio do poder de Deus na sua vida, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. O meu abraço a cada irmão, a cada irmã. Estamos aqui disponíveis para a obra do Senhor. Aqueles que quiserem entrar em contato conosco, estamos aqui. Aqueles que quiserem estar conosco aqui em Bela Vista, as nossas portas estão abertas para recebê-los, e o nosso coração está aberto também para ir de encontro aos irmãos, seja onde for. Amém? Que Deus possa nos conduzir nessa caminhada como igreja, a sua noiva. Meu abraço, meu beijo carinhoso a cada irmão, a cada irmã que compõe a igreja do Senhor Jesus. Amém.